eles ainda não podem saber, porque a gente não tem consciência para isso. Mas, se, por exemplo, um número muito grande do novo grupo de servidores for reunido, o seu ON poderá se aproximar da nota principal. Então, o que é um convite? Para a gente reunir o maior número possível de pessoas, não complexo, né? Mas que tenta falar sobre isso, informar com cuidado, com uma orientação adequada, para que mais pessoas ao redor do mundo conheçam esse festival, façam, se apropriem, se conectem. Aí sim, a gente vai poder realmente fortalecer esse grupo. Então, como um grupo planetário mundial, a gente vai conseguir, em alguma medida, a gente não sabe qual é, mas em alguma medida, contribuir com esse processo de desenvolvimento da humanidade. Bom, por favor. Oh, que como for mais confortável para você. Claro. Tudo bem. Então, vamos começar a nossa meditação? Ah, deixa eu. Você não está suportando? Não, eu estou. Eu estou sendo influenciada por ela. Energia de gênero. Ora, nossa, que desorganizado. Esse é um mantra que a gente vai fazer, tá? Procure uma posição confortável.
E convide o seu corpo a relaxar. Observe se há algum ponto de dor, tensão ou desconforto. E se houver, relaxe. Ao mesmo tempo, imprima através da sua postura a sua intenção de meditar. De forma gentil, convide a sua respiração a se aprofundar, a se ampliar e a entrar em um ritmo mais longo e profundo. Ao observar a sua respiração, procure se desidentificar de todos os conteúdos transitórios, pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções ou sensações, e vá focando no desenvolvimento do olhar do observador, silencioso e contemplativo. E eleve, então, a sua atenção ao ponto entre as sobrancelhas, reunindo neste ponto sua atividade mental, emocional e sensorial, convidando as forças que compõem a personalidade a se integrar, a trabalhar cooperativamente. E como símbolo dessa integração da personalidade, visualize uma estrela dourada de quatro pontas neste ponto. Ao mesmo tempo em que você imagina sua personalidade se integrando. Eleve ainda mais o seu olhar ao corpo da cabeça. E a partir deste ponto, aperfeiçoe a construção do seu antacarana, daquele caminho de luz, ligando cérebro, mente e alma. E imagine a alma como um pequeno sol radiante, logo um palmo acima da sua cabeça. Uma fonte de luz, de amor e de vontade. Num primeiro momento, procure elevar a sua consciência
dos níveis sensoriais e emocionais ao plano da mente. Procure funcionar neste plano de forma consciente, criativa, livre, inteligente. E a partir dos níveis mentais, procure acessar a qualidade luz da alma. Imagine-a afluindo desde a sua alma, permeando e iluminando seu veículo mental, elucidando os seus processos mentais, clarificando, iluminando, apresentando novas possibilidades. Procure se conectar com a qualidade de amor e sabedoria. E imagine-a afluindo, permeando, harmonizando, curando, plenificando as suas emoções. Imagine o amor da alma ativando em seu veículo emocional, restaurando a confiança, a alegria, a segurança, construindo um espaço interno de serenidade, de não reatividade. E se conecte com a qualidade de vontade. Imagine-a se exteriorizando através de propósitos, de um propósito para a sua presente encarnação. Imagine este propósito se exteriorizando através de um plano a ser cumprido para atingir esse propósito. E imagine este plano influenciando e inspirando seus pensamentos, emoções e ações, de modo que, gradual e paulatinamente, a sua vida de personalidade seja um reflexo fiel da vontade, do propósito e do plano da sua alma para a sua presente encarnação. Nós, mais uma vez, levamos a atenção ao centro ágina, o ponto entre as sobrancelhas, e reunimos neste ponto estas qualidades que, por ora, circulam em nossas aulas: o amor e a vontade. E nós imaginamos que estas qualidades se irradiam ao nosso irmão à direita, construindo um anel luminoso, dourado grupal, através do qual circulam livremente a luz, nos inspirando a meditar como um. O amor
nos inspirando a amar com o mundo. E a vontade, nos inspirando a servir com o mundo. E o livre circular destas qualidades no anel constrói um vórtice ascendente que eleva a atenção do grupo a um centro ainda mais elevado de consciência amorosa, a alma grupal, simbolicamente representada como uma esfera de luz de cor azul profundo, logo aqui, acima desta sala. E como grupo, nós cultivamos um silêncio contemplativo e invocativo ao seu amor sabedoria. E a alma grupal responde ao apelo invocativo do grupo e irradia seu amor sabedoria, nos abarcando, nos inspirando. E como grupo, inspirados pela alma grupal, nós ampliamos o olhar e nos reconhecemos como parte do nosso verdadeiro grupo, o grupo mundial de seguidores, como parte daquela teia de trama triangular que envolve e abraça a Terra. E como grupo, nós oferecemos as qualidades já desenvolvidas, de modo que circulem e inspirem outros indivíduos e grupos. Da mesma forma, nos mantemos receptivos à inspiração dos diversos indivíduos e grupos que compõem essa rede. E numa comunhão de qualidades espirituais, nós entoamos o primeiro mantra. Eu sou um com meus irmãos de grupo, e tudo que tenho é deles. Que o amor que há em minha alma aflua a eles. Que a força que há em mim os eleve e ajude. Que os pensamentos que a minha alma cria os alcancem e encorajem. E imaginando esta comunhão de recursos, nós imaginamos fios de luz dourada se elevando a partir de cada vértice e de cada triângulo que compõe esta rede. E estes fios vão se entrelaçando e unificando, até que seja construído um único cabo ou antacarana planetário, ligando a humanidade ao seu eu superior, à hierarquia espiritual, à grande loja branca, à grande fraternidade branca, simbolicamente representada por uma esfera de luz de cor azul profundo,
logo acima da terra. E no centro desta esfera, uma estrela de 5 pontas pode ser vista. Ela representa o Cristo, o Bodhisattva, o Senhor do amor. E o Cristo eleva esse cordão a um ponto ainda mais elevado e consciente. Shambhala, o centro da vontade pacífica e silenciosa. E o grupo, por alguns instantes, sustenta este tríplice alinhamento, oportunizado apenas nos períodos de lua cheia. E as energias espirituais da constelação de Gêmeos afluem ao nosso planeta através de Shambhala. Elas são irradiadas à hierarquia, focalizadas no Cristo. E o Cristo, então, as irradia a um novo grupo de servidores do mundo, do qual nós fazemos parte. E como parte deste grupo na periferia da hierarquia, e ao mesmo tempo pertencendo à humanidade, nós refletimos sobre o pensamento semente de Gêmeos. Eu reconheço o meu outro eu, e no linguar deste, eu cresço e brilho. É importante lembrar que todos os mantras espirituais têm como sujeito a alma, o eu superior. E então, nós adentramos a uma nova parte da nossa meditação, onde refletimos sobre este pensamento semente, de modo que funcionemos como tradutores dessa excelsa qualidade espiritual para os níveis mentais, de modo que possam circular e inspirar a nossa irmã humanidade. Sim, procure mais uma vez voltar o seu olhar, a sua respiração, ao seu corpo, trazendo a atenção aqui, ao plano externo de atividade, de modo que possamos servir através da reflexão grupal. Tudo bem?
Pessoal de casa, tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo bem. Sim, tudo bem. Pode ficar. Talvez eu use aqui alguma coisa, aí eu falo para vocês, né? O que é importante a gente pensar, então? Esse festival, além de ser o Festival da Loja de Gêmeos, ele é conhecido como o Festival da Boa Vontade, o Festival da Humanidade e também o Festival do Cristo. Mas não daquele Cristo Salvador, daquele Cristo presente e potencial em toda a humanidade. Então, a gente pode dizer que ele é o Festival da Humanidade, só que uma humanidade consciente, uma humanidade em busca da sua própria consciência crística. Não está aparecendo? Ele não. O Zoom desapareceu aqui, a tela dele. Tá vendo? Só aparece isso aqui. Será que se a gente vir para cá? Acho que se a gente fizer assim, ele aparece. Ah, Então, o primeiro passo importante para a gente entender a energia de Gêmeos é que há uma qualidade de interação. Quando a gente pensa em Gêmeos, são dois Gêmeos, né? São duas coisas, dois irmãos que se relacionam. Então, na verdade, se a gente tivesse que sintetizar tudo o que significa Gêmeos, a gente pode dizer que é o signo da relação. É onde uma relação se apresenta com maior potência, com maior qualidade e que vai inspirar, então, todo o processo de desenvolvimento humano. Se a gente pegar, né, aquilo que a gente conhece como Deus, a gente pode pensar, né, no I manifesto. Quando essa consciência, essa inteligência, essa escolhe se manifestar, então ela faz uma relação com um aspecto material. Então, a gente pode dizer que, para tudo isso que a gente enxerga, que a gente conhece, há algo que foi espiritual, criador, positivo enquanto polaridade, e algo que a gente chama de matéria, que é receptivo ou que dá forma a essa inversão. E o que faz essa relação a gente chama de aspecto consciência. Então, simbolicamente, a gente pode chamar o que é espiritual de primeiro raio, ou vontade, ou poder. A gente pode chamar o que é material de terceiro raio, ou atividade inteligente. E a gente pode chamar dessa consciência ou filho o segundo raio. Então, se a gente tivesse que pensar, a grosso modo, no nosso ponto de evolução, a gente busca um desenvolvimento de consciência de alma, é isso. Se a gente conseguir aprender essa lição geminiana, a gente vai estar, em alguma medida, acessando a nossa alma, porque ela que faz a mediação entre o nosso espírito, a nossa mônada e a nossa personalidade. Assim, o ponto-chave de Gêmeos é interação. Tá? Se a gente pensar nessa qualidade, ele inspira uma melhor interação vertical, eu com o meu eu superior, e uma melhor interação com os meus irmãos de grupo. Então, a gente pode, por isso que ele é chamado também de um festival da boa vontade. A boa vontade é a pedra que move as corretas relações. Gêmeos é um signo de corretas relações. Então, quando a gente está nesse período do ano de Gêmeos, é como se a gente fosse convidado a nos relacionar melhor com o nosso eu superior e com as pessoas ao nosso redor. Então, o que o tibetano diz na astrologia esotérica? Gêmeos representa dois feixes de luz, revelando o que se opõe e ou a dualidade básica da manifestação, a relação do espírito e da forma. Gêmeos representa essa luz que ela vai se tornando consciente, ela representa a nossa própria alma. Tá? Então, à medida que a gente vai trabalhando melhor com essa energia de Gêmeos, a gente vai reconhecendo melhor a interação entre o meu espírito e a minha matéria. Quem faz isso? É a nossa própria alma. Então,
em Gêmeos a gente tem uma oportunidade de se aproximar com mais consciência da nossa própria alma. Durante o mês de Gêmeos, a luz se move para o plano etéreo. A luz superior encontra a luz inferior da matéria condicionada previamente, criando uma dualidade entre o novo e o antigo. A gente viu que no primeiro mês é Áries. Áries tem a ver com a mente, né? Aí depois a gente viu o Touro, que tem a ver com as emoções. E agora a gente vê o Gêmeos, que tem a ver, então, assim, tem a ver com o corpo etéreo. Depois a gente vai ter Câncer, né? Que tem a ver com o corpo físico, a encarnação. Então, se a gente fizer essa descida de consciência, a gente está nessa parte aqui que a gente chamaria de um corpo etéreo. Tá? Gêmeos é aquele, parece um deles. Romano. Isso. Agora lembrei, obrigado. Pode passar. Aqui a gente costuma, eu construo essa apresentação falando primeiro do aspecto material. Então, geminianos, não se fiquem ofendidos, por favor, tá? A gente fala mal das coisas signos, né, gato? Então, a gente vai falar um pouco de como essa qualidade responde negativamente, ou rudimentar, não é negativamente, de forma rudimentar, não desenvolvida. Então, quando essa qualidade lá da constelação de Gêmeos, ela vai descendo aqui no nosso plano material. Como que é essa resposta nos níveis mais densos? A gente vai ver um pouquinho disso, até que a gente vai vendo como que é a resposta nos níveis mais conscientes. Por quê? Porque são esses que a gente vai almejar contatar na nossa noite, na nossa meditação. Bom, então, não estou falando mal, tá? E... As personalidades de Gêmeos ficam nervosas. No nível da personalidade, embora Gêmeos seja frequentemente considerado inteligente, muitas vezes desejos egoístas, condições anteriores, incapacidade de pensar com clareza, causam diluição e distorção dessa luz, da alma, dessa luz superior. E das ideias arquetípicas que a sua alma está tentando transmitir. Então, o que a gente tem nesse período do mês, nesse período do ano de Gêmeos? A qualidade vem, a luz está se aproximando, ela está se exteriorizando, mas ao mesmo tempo, o que ela também movimenta? A gente vai ver mais na frente que Gêmeos é regido por Mercúrio. Então vai movimentar um monte de pensamentos, ela vai movimentar tudo aquilo que estava meio parado, e a gente vai ter uma tendência a essa dispersão e a essa diluição. Então, no período de lua cheia, isso tende a se dissipar e a gente tende a ter uma facilidade maior de acesso, de conexão, ainda mais se a gente fizer isso perto da lua cheia e se a gente fizer isso em lua. Então, é como se a gente tivesse aqui uma oportunidade de acessar tudo isso, e aí isso é de cada um de nós, com seu próprio mundo de ideias, experiências, e é também no grupo maior, que é a humanidade. À medida, então, que a interação dessas ideias é comunicada através do plano etéreo, antes de chegar aqui no físico, muitas vezes ocorre confusão e falha em compreender. Por quê? Porque chega uma ideia, mas eu tenho um monte de outros conteúdos internos que vão se relacionando e vão se apropriando dessa ideia. Naturalmente, tem um pouco da ideia principal, mas os nossos próprios conteúdos, eles nublam isso e vão se misturando. A gente filtra com as nossas ilusões. Exatamente. E com as nossas mentes, né? Com a maneira como a gente enxerga. Então, qualquer notícia que chega até a gente, qualquer ensinamento, a gente vai tender a interpretar a partir do que a gente já tem internamente. Natural que seja assim. Né? O que a gente tem nesses momentos de meditação é um convite para um pouquinho. Deixa seus filtros de lado, suas lentes de lado. Tenta acessar essa ideia com mais pureza, com mais potência. Então, permita que isso transforme as minhas lentes. Esse é o objetivo. Né? Ampliar as nossas lentes. Elas sempre vão existir. É natural do nosso processo de desenvolvimento. O que a gente pode fazer é lapidando, burilando, de modo que cada vez mais elas possam refletir com maior fidelidade a nossa própria verdade, o nosso próprio eu superior. Esse é o nosso processo. Né? As ideias, então, com seu significado inicial, são filtradas
pelas mentalidades distorcidas que a gente tem. E às vezes, então, causa e confusão. A gente vê, normalmente, né? Uma outra coisa que costuma acontecer no período geminiano, com a influência geminiana, são esses segredos, né? Vamos ver o que é isso melhor. A fim de evitar distorção e ilusão, podem ser impostas restrições àqueles que têm acesso à ideia. O que é isso? É a origem das sociedades secretas. Então, você tem um determinado conhecimento mais específico, mais profundo, mais potente. O que isso era feito? Criavam sociedades secretas para quê? Aquele conhecimento fosse passado de maneira gradual e então aqueles indivíduos pudessem utilizar aquele conhecimento à medida que fosse também se desenvolvendo internamente para que aquilo não fosse prejudicial para eles nem para os outros. Esse é o motivo principal, né? Então, superficialmente, isso pode parecer uma coisa boa, mas no nível da personalidade, o que acontece em geral? O indivíduo fica glamorizado, né? Ele acha que possui um conhecimento secreto, começam a se sentir superiores ou especiais em comparação aos outros. A personalidade geminiana tem uma tendência a achar que ela sabe muito mais que as outras, que ela tem conhecimento mais elevado, que ela tem mais facilidade de acessar determinados conhecimentos. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos, ela vai fazer 8. Você explica uma coisa para ela, já entendi, tio. Aí fala, não, vamos lá, tem mais que você entender. Acelerado. Acelerada, já peguei. E isso, então, pode ser bom, um dado momento, mas ao mesmo tempo é uma tendência. Por que a gente está falando disso? Porque é uma tendência mercuriana, a gente sabe agora, e é uma tendência geminiana a fazer. Então, nós, no meio de gêmeos, temos essa tendência. A gente precisa ficar mais atento. O problema de se julgar especial é visto ainda em fraternidades e sociedades secretas, que não garantem que seus membros sejam inclusivos, altruístas, humildes, o suficiente para garantir que o que eles sabem ajude ao todo, e não apenas alguns. Então, o que a gente vê? Essas sociedades secretas, no passado, elas tinham esse dharma, ou essa função realmente de preservar o sagrado, né? Preservar o mistério, não o secreto. Mistério vem de místico, vem daquele conhecimento que transforma. O que acontece é que, em geral, esse mistério é deturpado para segredo ou secreto. E aí ocorre toda a distorção. Existe algo que é importante, que é você manter esse mistério, porque é místico, porque conecta, é um conhecimento que conecta, é importante você manter isso sagrado, não secreto, né? Saber utilizar isso de forma sagrada, com sacralidade. E aí, o que a gente viu a distorção humana? Pegar esses conhecimentos e classificar nele. Então, eu coloco como graus, como castas, a gente viu isso na Índia, né? A Índia é um modelo que era para refletir todo o desenvolvimento da consciência. E o que a gente viu é que ficou, na verdade, uma grande separatividade e dominação de uns pelos outros, que é o que a gente vê muito ainda nas sociedades secretas, infelizmente, né? Os indivíduos estão lá, muitas vezes eles não têm essas qualidades desenvolvidas que era para ter antigamente. A intenção era que fosse assim, né? E a gente vê que hoje fica muito na forma e pouca essência. Distorção, que é normal acontecer, né? Mas é só importante a gente saber. Uma outra característica que também é importante a gente perceber, porque é muito do que a gente vive, é essa polaridade, né? Nós contra eles, quando de fato, no seu nível superior, Gêmeos é conexão. Mas aqui no plano material, ele reflete separatividade muitas vezes. Por quê? Esse senso de superioridade é alimentado por uma mentalidade de nós contra eles. As pessoas se tornam polarizadas e competem para estar por dentro de determinadas informações sigilosas, ou por saber mais, ou por estar num grupo exclusivo, né, no clube certo. Isso ajuda a manter acesso a dinheiro, prazer e poder, em vez de usar conhecimento para servir aos outros e ao mundo ao nosso redor. Fazer parte de uma elite especial que realmente sabe o que está acontecendo, geralmente leva a comportamentos que são típicos de cultos e seitas. Então é muito sério, é muito perigoso, inclusive
nos meios ditos espiritualistas. A gente precisa sempre ficar com esse olhar atento, né? Eu nunca esqueço de falar, tem no Netflix, né, aquele documentário que fala sobre a vida do Osho, Wild Wild Country, que é super importante da gente ver, porque ele era uma pessoa inspirada e magnética e tinha intenções até positivas, mas olha o que aconteceu. Quando o negócio começa a ficar tendendo à separação, tendendo a essa mentalidade de superioridade, começa a um pequeno grupo achar que tem informações privilegiadas, que é muito restrito, que são os escolhidos. Por que o povo judeu é o mais perseguido da história da humanidade? Porque eles têm essa característica de serem, de se denominarem como o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Isso naturalmente gera separatividade. É importante a gente começar a ampliar o nosso olhar e a gente lembrar, né, que a gente aqui, ó, não tem nada de especial, a gente está junto com todo mundo aqui, ó. Ainda bem. A gente deixa para lá essas coisas, né? A necessidade de ter um conhecimento especial ou perceber a si mesmo como mais experiente que os outros pode levar as pessoas a tirar conclusões precipitadas ou deixar de examinar cautelosa e criticamente as suposições, premissas, motivações subjacentes a várias teorias e ideias. Então, por que eu coloquei isso? Porque é super importante que a gente que busca um desenvolvimento espiritual, que a gente que busca uma outra consciência, a gente tenha isso em mente. Cuidado com certas armadilhas que podem trazer. Então, o que a gente precisa fazer sempre? Né? Não tirar conclusões precipitadas, não deixar de examinar de forma cautelosa e criteriosa todas as nossas suposições, premissas e principalmente as nossas motivações. O ensinamento diz que, num dado momento, a gente precisa muito se aprimorar na técnica do trabalho a ser desenvolvido, na técnica de meditação, na técnica de serviço, na técnica de estudo. Aí depois a gente começa, além da técnica, a incluir o amor. Né? Então, como é que estão as minhas relações? Como é que eu estou lidando com essa qualidade amorosa? Eu estou promovendo separação ou promovendo unidade? E num dado momento mais avançado, o que importa de fato é a nossa real motivação. Não essa motivação, eu estou aqui fazendo bem. Tá, olha um pouco mais fundo. Né? Qual que é a minha real motivação no trabalho que eu escolho, nas causas que eu vivo? Para ter julgamento? Não. Para a gente fazer cada vez mais um exame cauteloso, criterioso, para a gente ir sendo o gestor do nosso próprio desenvolvimento de consciência, para que realmente a gente se mantenha num propósito, num caminho de desenvolvimento amoroso, de espiritualidade, altruísta e sábio. Porque são muitas as tendências aí, infelizmente, para outros caminhos. Uma outra coisa, falsos amigos, à medida que os informados se agrupam, surge a tendência de manter o poder, isolando-se de crenças ou ideias desafiadoras que possam minar ou tirar o poder que essas ideias conferem. O que acontece? Começa a calar as outras vozes. Todo mundo tem que seguir a mesma cartilha. Aí acabou tudo aquilo, né, que a gente falava de crítica, né? Vai todo mundo no mesmo barco e é muito perigoso. Para manter o poder, aqueles que os desafios podem ser expulsos do grupo para evitar que se tornem párias, e aqueles que permanecem no grupo tendem a fazer por medo, pela necessidade de pertencer ou de poder. Isso tudo a gente vê, infelizmente, nas seitas, né? Isso se torna uma seita. Às vezes, projetos bons podem vir a se tornar seitas por conta dessas coisas aqui. Os medos e desejos permitem que outros os controlem com ameaças e manipulações, para que não saiam da linha ou ainda que não ameacem os que estão no poder com sua própria ambição. Então, de novo, todos nós que estamos associados a grupos, que fazemos parte de grupos, temos que sempre ter essas coisas em mente, para que a gente não caia nesse tipo de tentação, né? Essas motivações focadas na personalidade criam falsas amizades, pois as pessoas permanecem no grupo não porque isso aumenta seu bem-estar, mas porque são presas a uma teia e se sentem desamparadas, solitárias, sem rumo, se saírem desse grupo. Então, quer dizer, não tem uma construção de liberdade, de autonomia, de propósito, de unidade. Tem realmente ameaças e você olha, isso aqui eu estou falando. A gente não quer isso, por favor.
outra característica do geminiano, olha, encantadores. Para ganhar as pessoas no grupo ou garantir mais seguidores agora no mundo dos influencers, a personalidade geminiana usa suas habilidades de comunicação, networking, para encantar as pessoas e agir de forma mais amorosa e interessada nos outros do que neles mesmos. O que os transforma, às vezes, em vigaristas, adaptados a esconder seus verdadeiros motivos, mas quanto mais eles confiam na manipulação e engano para manter seguidores e se colocar no poder, mais caótico isso vai ficando por dentro, né? Se sentem presos, com medo de serem pegos, vistos, né? E aí, então, qual que é essa a tônica da energia de Gêmeos aqui no plano material? Olha que importante. Deixe a instabilidade fazer o seu trabalho. Então, essa energia que a gente está procurando trabalhar aqui hoje. A gente vai ver qual que é, né? A gente falou um pouquinho do plano inicial, né? Eu reconheço meu outro eu, me guardei seu preço e brilho. Aqui no plano material, né? A tônica, essa energia pura de Gêmeos, que é extraplanetária, quando ela vai descendo aqui, a resposta tem isso como mantra. Deixe a instabilidade fazer o seu trabalho. Então, olha como é uma. Por isso que todo mundo fala, né, dessa coisa do mal de geminianos, que não é verdade, né, Tadinho? Não. Mas O próprio caos. é o próprio caos. E essa instabilidade. Porque estamos gêmeos. Olha, eu tô aqui, olha, eu tô aqui. E é tipo que o Mercúrio. A gente vai ver isso melhor. Que é aquele Deus que tinha as no pé, vai em todo lugar, quer saber tudo. É essa instabilidade, ela está muito presente aqui no plano material. Então, Mercúrio, né? Ele é não sei se todo mundo conhece a história, mas dentro da mitologia, ele era aquele deus ou Hermes, né? Mercúrio ou Hermes, que era realmente um facilitador das comunicações. Então, Mercúrio tem essa característica de levar várias informações, de ter dentro dessa facilidade intelectual, cognitiva, de conhecimento, de apreensão. Então, tudo isso vai fazer com que Gêmeos tenha realmente muita facilidade intelectual. E ao mesmo tempo, né, ele é a gente diz na astrologia esotérica que ele é um planeta de quarto raio. O que é isso, Paulo? É o raio da qualidade que traz harmonia no meio do conflito. Então, ele vai provocar caos, mas ele também vai provocar harmonia. Se a gente conseguir, então, se conectar no nosso próprio processo meditativo, se a gente conseguir no nosso próprio processo de transformação, a gente tem a possibilidade de acessar essa qualidade. A gente vai ver que não é essa qualidade que Gêmeos entrega, né? Gêmeos é um planeta, uma constelação de segundo raio das relações do amor e sabedoria, mas ele é regido por Mercúrio, que traz essa energia. E tanto traz o caos, quanto traz a harmonia em meio aos conflitos. Acho que pode passar, tá? Isso que a gente. Então, a energia de Gêmeos, ela chega aqui no nosso planeta e ela vai trazer isso para a gente. Ela vai trazer esse monte de informação, ela vai trazer essa mobilização interna de tudo que eu tenho internamente, vai tender a vida toda no meio de Gêmeos. Vai provocar confusão, mas vai provocar também um direcionamento para um ponto de harmonia, para um ponto de síntese, de equilíbrio. Aí, então, depois desse caos, a gente começa o processo de reorientação. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho mais agora dos aspectos transpessoais e espirituais, que é por isso que a gente veio aqui, né? Aí eu queria pedir só um pouquinho para a Elzinha falar, aproveitar essa inteligência geminiana, né? Para falar um pouquinho para a gente de alguns irmãos ou gêmeos que a gente tem na nossa literatura e na nossa religião, né? Da humanidade. Então, a gente vai falar comigo. Não, melhor vir aqui. Bom, Quer vir aqui pertinho, Elzinha, por causa da gravação? Tá bom. bom, eu vou falar um pouquinho do Caim e Abel. Eu vou ler aqui um pouco da Bíblia. Eles são dois irmãos gêmeos, são os primeiros filhos de Eva e Adão. Abel era pastor de ovelhas
Caim era agricultor, Caim representa a nossa personalidade, o Abel a alma. Caim ofereceu uma oferta para Deus e ele preferiu a de Abel. E o Caim não soube lidar bem com isso, que é a nossa personalidade, né? Então, ele enganou o irmão e o matou. Isso tem a ver com a nossa personalidade, com a nossa alma, né? É importante a gente reconhecer nesse livro, né? O que morreu representava a alma, ele era um pastor. Então, a alma de Gênesis, principalmente, tem a ver com isso. O que é um pastor? É aquele que leva as suas ovelhas em segurança. É o caminho do instrutor, é o caminho do coração. A gente vai ver. Cheio de peixes, né? Também. Gêmeos é o terceiro signo, Peixes é o 12º. 1 mais 2 dá 3 também. Os dois signos são planetas de segundo raio. Os Gêmeos, os Peixes. São dois também. Só que Peixes é uma volta acima na espiral, né? Mas tem a ver com isso. Por isso que Deus preferiu, é muito ruim falar, né? Mas assim, ele escolheu para o sacrifício que era dado pelo outro, porque ele representava a alma. Não porque ele preferia, né? Porque ele representava a alma e o irmão representava a personalidade. Mais perto a ele, né? Porque acho que ele viu mais verdade, né? Beleza. E aí também aí a gente tem uma outra história, que é de Esau e Jacó, essa é bem mais complexa. Eu fiz aqui um só. Queria perdida. Isaac e Jacó, eles são irmãos gêmeos, nasceram juntos, um segurando o calcanhar do outro, né? Mas eles já brigavam dentro da barriga, né? Já brigavam dentro da barriga, eles já se empurravam lá dentro. E eles representam duas nações, né? Que é a personalidade e a alma também, né? E aí Deus faz uma profecia que um deles será mais forte que o outro e que o mais velho servirá ao mais novo. E aí o mais novo é o preferido, o mais velho servirá ao mais novo. O primeiro era o ruivo, todo o corpo dele era um manto de pelo. Você vai querer falar de simbolismo ou não? E aí o seu corpo era um manto de pelos, por isso deram o nome de Esau. Depois saiu o irmão, que era o Jacó, agarrado ao calcanhar de Esau, por isso que deram o nome dele de Jacó. Esau era um caçador habilidoso, Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. O pai preferiu Esau e a mãe preferiu Jacó. Jacó, uma vez, estava preparando um ensopado e o Esau, que era o mais velho, chegou faminto e ele pediu para que ele desse pouco do ensopado, porque ele estava faminto. Aí o Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Aí Jacó insistiu, né, pediu para que ele jurasse, ele fez o juramento e vendeu o seu direito de filho mais velho. E aí, isso acabou trazendo um problema para ele, né? Porque ele abdicou disso e depois eu pulei um pouco. E aí ele eu estou super geminiana hoje. Aí o Jacó, ele engana o pai dele. Então ele pede a bênção do pai, né? E ele engana, ele se faz passar por Esau, porque Esau teria o direito de ter uma bênção, né? Do pai que já estava falecendo. E aí ele finge que ele é o Jacó, finge que é Esau, e recebe essa bênção. E aí, quando Esau chega, ele fala: não, pai,
né? Ele não recebia a bênção e o pai não pode mais abençoá-lo. Ele perde isso. E essa também, né? Um representa a nossa personalidade e o outro a alma. Cada vez vai A mudando. nossa ideia é só mostrar que dentro do ensinamento sagrado, isso sempre foi retratado, essa relação entre a alma e a personalidade, claro, de uma forma simbólica. Né? A nossa ideia era escolher desses registros. Então, escrito aqui também, por exemplo, a história do um clássico super antigo, que é o Ramayana, a história de Rama e o Bharata, e também, né, esse filho, a alma, o Rama e o Bharata. E aí, a mãe deles, eles são mesmo pai, mães diferentes, e aí uma mãe tenta manipular o pai para dar o trono para o seu filho, mas o outro quer de direito. Então é sempre essa relação entre os irmãos que representam cada um a alma e a E personalidade. essa mãe tem Tem que ela manipula. porque a mãe é mulher, né? Embora também. Só para a gente saber como tem tudo isso vem permeando e a gente vai, através dos mitos, e a gente vai entendendo certas ideias que querem ser passadas sobre essa dualidade. E a mãe aqui ela faz uma pele para fingir que, né, que eram os pelos do mais velho. Ela trama bem, né? Então, pessoal, voltando nessa nossa parte importante, que já é a reorientação, à medida que começa a operar como alma, o indivíduo, né, a lição de humildade é aprendida. A tendência da personalidade de fingir ter respostas para tudo, mesmo quando não tem, é lentamente transformada. O sentimento de orgulho, o apego por fazer parte de um grupo especial também vai caindo. Porque aquele ser vai realmente se orientando para a sua própria consciência superior. Então, isso tudo, né, a gente falou dessas coisas que a gente vê como ainda não desenvolvidas, mas isso tudo é parte do processo. Né? É importante a gente saber que cada um dos 12 signos eles vão apresentar uma faceta rudimentar e uma faceta desenvolvida. Então, a gente, né, eu acho importante colocar só para a gente entender isso mesmo. Né? Que a mesma energia ela vai se apresentar de diferentes formas à medida em que ela está em planos mais densos de consciência. E ela vai, então, se transformando à medida em que a gente vai elevando a nossa consciência. Então, a mesma qualidade se expressa de formas diferentes. Pode começar? Então, à medida em que assumimos mais prontamente o que não sabemos e o que ainda precisamos aprender, os exageros são lentamente eliminados e desenvolvemos a capacidade de ouvir e compreender melhor as necessidades do outro. De novo, a relação é geminiana. As pessoas são ajudadas com mais sinceridade, de forma mais cooperativa, mais genuína, em vez de tentar encantá-las e convencê-las. Nesse ponto, o indivíduo está começando a aprender sobre a alegria do serviço. Então, aquilo que eu sempre falo, né? Gêmeos é a dualidade. A dualidade é a polaridade. À medida em que a gente vai, através da moderação, do equilíbrio, do espírito de síntese, a gente vai aqui, ó, alcançando um ponto comum de desenvolvimento. Isso é gêmeos, né? Na base do triângulo, a polaridade, a oposição, os irmãos que brigam e se matam, e no topo do triângulo, uma única existência, uma única unidade. Pode passar, tá? Então, aí uma qualidade que é muito. Olha, Juliana, uma qualidade muito presente, a gentileza e a amizade. Quanto mais gêmeos aprende a considerar as necessidades dos outros, mais eles dominam as lições da bondade amorosa. A arte da bondade amorosa reconhece que todos nós somos imperfeitos. Todos nós sofremos até certo ponto e merecemos oportunidades de aprender e crescer com os nossos erros. Quando agimos de maneira amorosa e gentil, ajudamos as pessoas a entrar em contato com seus corações mais do que com o seu intelecto. Ou seja, quando a gente cria, né, uma relação, quando a gente serve, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no mito de Hércules, quanto mais a gente serve, mais a gente inspira no outro essa qualidade do amor, essa conexão com o seu próprio eu superior. Então, o geminiano,
mais agora no nível da alma, vê que o intelecto precisa ser combinado com um senso genuíno de cuidar, né? Caso contrário, a felicidade duradoura raramente acontece. À medida, então, que o geminiano centrado na alma se torna um amigo sincero para os outros, que é rápido em estender a mão para facilitar melhor a cooperação e o entendimento mútuos, a gente consegue chegar no pensamento semente. Eu reconheço meu outro eu, e no minguar desse, eu cresço e brilho. Então, é a alma vendo a personalidade. Então, a alma vê esse pequeno eu, reconhece. E à medida em que esse eu vai minguando, a alma vai crescendo e brilhando. Então, esse outro eu é a alma. Oi? Né? Que era o que Exatamente. reconhecer as qualidades do outro. No Ramayana, o Bharata reconhece. Ele fala, não, mãe, você está aqui, ó, tentando, porque essa é minha mãe, você está indo para o trono, mas ele que tem as qualidades específicas para isso. Ele desenvolveu isso. Tem que ser ele. Né? Nesses aqui eles ainda não estavam tão envolvidos. À medida que o eu egoísta e separativo desaparece, a alma cresce e brilha. Ajuda os outros a ver a alma que existe em cada um, ajudando essa alma a crescer e brilhar. Pode passar. Também, então, é um festival, é uma qualidade de boa vontade, qualidade de gêmeos. E que é isso, Paulo? A boa vontade pode ser expressa como a vontade de fazer o bem. Ela surge quando nossa vontade de querer o bem para todos ao nosso redor, não apenas para o mesmo. Aí a gente volta no signo passado, que foi o touro. Lembra que o Hércules tinha que levar o touro da ilha para o continente? Ele tinha que transferir os seus desejos, que eram única e exclusivamente pessoais, por isso a ilha, para a aspiração, para o bem comum. Então, essa lição ela já foi, em alguma medida, aprendida e toda. Agora, no signo subsequente, que é Gêmeos, a gente vê isso com mais potência e uma amplitude maior. Né? Com a ilha de Nó sábia, é mais fácil reagir emocionalmente, dominar os outros mentalmente ou desejar o nosso próprio bem em detrimento do outro. Aprender a encontrar um equilíbrio entre o nosso bem-estar e o bem-estar das pessoas nem sempre é fácil. Mas aí então, o geminiano centrado na alma está nesse caminho. E a boa vontade e a qualidade que ele irá utilizar na construção das corretas relações humanas. O mestre tibetano, antes da Elis dele desencarnar, ele pede para um grupo de discípulos, ele fala, olha, eu quero que vocês tenham uma missão aí. Vocês vão ter que falar sobre determinadas leis e determinados princípios. Essas leis e princípios, elas são tão importantes que a partir da difusão delas na humanidade, que, de fato, uma nova era vai poder ser vivenciada. Então, não adianta a gente pensar, a era de Aquário já começou, vai começar. Ela só vai começar, de fato, não numa data específica, mas sim quando determinadas qualidades estiverem circulando na humanidade. E aí o tibetano pede para um grupo de discípulos, mas o único que faz, ele pede para seis, mas o único que faz é a Roberta Saviola, ainda bem que ele faz. E aí ele fala, tem um movimento, né, que é o que a gente medita de manhã, de terça e quinta, que é um caderno de meditação criativa, onde ele fala de leis e princípios, são três leis e três princípios, que deverão, em alguma medida, estar circulando na consciência humana para que a nova era aconteça de verdade. E uma delas é o princípio da boa vontade e a lei das corretas relações humanas. E Gêmeos é o signo das corretas relações humanas. Então, vou falar um pouquinho desse mito do Hércules que é relacionado ao signo de Gêmeos. Aqui foi um amigo meu que escreveu esse resumo e eu gosto muito do jeito que ele escreveu. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente tem muito tempo, né? Mas, basicamente, o Hércules tinha uma missão que era encontrar as maçãs douradas, maçãs da sabedoria. E ele fica muito animado. E ele vai buscando, e aí ele se distrai, como um bom geminiano, ele se distrai várias vezes ao longo do caminho. O que eu vim fazer aqui, né? E ele fica uma hora, o instrutor passa perto dele, ele reconhece. Aí ele começa a ficar envolvido por um Nereu, que era um falso profeta, e é aquilo que a gente viu, né, Anderson? E aí ele dedica toda a vida dele para ele fica um tempão, fica aprisionado. Aí uma hora
que ele se vê muito aprisionado, ele fala, não, pera, eu lembro, tem alguma parte da minha consciência que diz que não é, né, não é eu, o único ser ao qual eu devo mesmo minha devoção é a minha própria alma, o meu próprio eu superior. Eu não tenho que ficar devoto a ninguém. Então ele consegue se libertar dessa serpente e aí ele continua a busca dele. Aí ele estava, né, ele vai primeiro para o sul é o contrário do norte, né? O norte é onde a bússola aponta para o norte, onde a gente se norteia, né? E depois ele vai para o oeste, que é o oposto do leste. O leste é o Oriente, né? Eu estou desorientado, como se a gente estivesse indo para o oeste, né? E o Oriente é onde a gente está iluminado, onde nasce o sol. Então, simbolicamente, ele vai primeiro para o sul, para o oeste, nesse período de ilusão, depois ele vai se reorientando para o norte, até que ele chega no leste. E no norte, ele encontra Prometeu, que era um ser também mitológico, e o Prometeu estava lá preso numa rocha, e os abutres picando o fígado dele lá, picando o fígado dele. E aí o fígado, a gente sabe que é o único órgão que se regenera. Então, o que é esse símbolo? Prometeu significa, representa, simbolicamente, a humanidade, né? O fígado é um órgão relacionado a esse centro, ou plexo solar. A humanidade vibra no plexo solar, ainda hoje, né? A gente está todo no movimento para começar a vibrar no cardíaco. Mas o que é isso, Paulo? O que significa uma pessoa que vibra no plexo solar? Ela está orientada apenas para seus próprios desejos, para a sua própria satisfação, para o seu próprio desenvolvimento. Ela está ainda egoisticamente polarizada. É ruim? Tem a parte boa e a parte ruim, né? É o processo. Infelizmente, a gente ainda está nesse processo e a gente vivencia aquilo que é próprio desse ponto de consciência e vibração. Então, o Prometeu, ele representa a humanidade, que está ali sempre no seu sofrimento, nas suas buscas, por isso que o órgão se regenera. Aí ele vai lá e ele fica compadecido desse Prometeu, né? Essa alma em evolução olha para o grupo maior, que é a humanidade, fala, poxa, a humanidade está em sofrimento. O que eu posso fazer para ajudar esse Prometeu? Aí começa o seu trabalho, né? Vai lá, ajuda o Prometeu e tal, e aí ele continua seu caminho. Quando ele liberta ali o Prometeu, ele continua seu caminho. E aí, um pouquinho para frente, no leste, ele vê o Atlas, né, segurando todo o peso do mundo. E aí ele não hesita. Ele nem lembra que ele tem que buscar a maçã. Ele vai lá e ajuda o Atlas a segurar esse peso. Quem é o Atlas? O Atlas, simbolicamente, representa a grande fraternidade branca. Esses irmãos maiores da humanidade que seguram todo o peso. E aí ele vê aquele Atlas e ele fala, não, eu vou ajudar esse cara. Então, o que a gente entende dessa lição? Quando ele ajuda o Atlas, aparecem lá as três irmãs e entregam para ele as maçãs. O que a gente entende disso? Né? Ao mantra de Gêmeos. Eu reconheço o corpo meu. E no linguar desse, eu cresço e brilho. Como que a gente brilha? Como que a gente cresce enquanto alma? Através do serviço. Quando a gente tem um olhar desinteressado para nós mesmos e para os outros, a gente de fato cresce enquanto alma. Por isso, o mantra, né, o nome do trabalho se chama A Alegria do Serviço. Quanto mais eu sirvo, né, de forma desinteressada, quanto mais eu pratico o autoesquecimento, mais a minha personalidade e a minha alma ele cresce. Com serviço desinteressado tem a ver com alegria em servir desinteressadamente. Então, só uma informação um pouquinho mais técnica. Gêmeos é um signo da cruz mutável na astrologia. O que significa isso, Paulo? É a mesma cruz de Sagitário, né? Peixes e Virgem. Essa cruz ela é simbolicamente ligada à personalidade, assim como a cruz de Escorpião, Touro, Leão e Aquário é a cruz fixa ligada ao desenvolvimento da alma, e a cruz cardinal Áries, Libra, Câncer e Capricórnio é a cruz ligada ao desenvolvimento do espírito.
né? O que acontece aqui, então? Quando a gente se conecta a outras pessoas, a gente descobre que rapidamente, embora possa haver algo comum entre nós, cada um vai ter suas próprias características peculiares de enxergar o mundo, de entender o mundo, de se relacionar. Gêmeos traz essa abertura para a gente. Para se comunicar, é necessário conectar e é necessário flexibilidade e adaptabilidade. Então, Gêmeos representa, mesmo nos níveis mais materiais, flexibilidade e adaptabilidade. Nesse nível, então, mais espiritual, que é o que a gente está trabalhando já agora, né? Essa conexão não é mais para manipular ou para persuadir, realmente é para estabelecer pontos comuns e então promover uma comunicação mais efetiva, para promover uma livre circulação, para promover fluxo, para promover amor. Então, a gente tem, nesse momento do ano que a gente está vivendo aqui, nessa reunião, esse dia de lua cheia, a gente tem uma oportunidade de fazer descer, fazer vibrar a energias de adaptabilidade, de melhor comunicação, de estabelecimento de pontos comuns. Né? Comunicação é isso, é estabelecer pontos comuns, né? De facilitar a boa vontade, de facilitar corretas relações humanas, tudo isso que a gente já falou um pouquinho. Pode passar. Então, aí falta só um pouquinho, então, eu acho que essa parte é permitida no final, eu acho. Né? Essas ideias e perspectivas compartilhadas também podem, com a energia de Gêmeos, que é regido por Mercúrio, e é um signo de ar, ser espalhadas mais rapidamente e podem, então, estabelecer pontos comuns e conexões em todo o nosso planeta. Por isso que eu coloquei essa imagem em cima dessa peça, para a gente entender essa oportunidade que se apresenta, né? Gêmeos é um signo de ar, assim como Libra e assim como Aquário. Eles representam a mente. Simbolicamente, Gêmeos é o primeiro dos três, ele representa a mente inferior, a sua capacidade de moldar o pensamento concreto. Libra já representa a mente superior e as relações, e Aquário representa a mente universal. Também isso aqui é conhecimento técnico só para a gente entender o processo, não é tão relevante para o nosso trabalho. O que é importante para a gente, né? A gente saber que é uma qualidade que a gente nos entrega para o nosso planeta, segundo raio, que é o raio do amor e sabedoria. No hemisfério norte, o final de maio e a maior parte de junho é quando as pessoas se conectam mais devido ao clima mais quente e alegre. Esse desejo de se conectar se encaixa com o segundo raio, que é o raio de Gêmeos. E desde os tempos antigos, no mês de Gêmeos, as tribos nômades se encontravam para trocar bens e adquirir esposas de outras tribos para procriar. Esta antiga prática pode ser uma das possíveis explicações para o que a gente comemora o mês dos namorados. Em maio, mês das noivas. E o maio, mês das noivas. Mas também tem um pouco de estabelecer uma relação duradoura de casamento. Tá? Aí, por que é importante para a gente? Na astrologia esotérica, né, a gente tem um regente de Gêmeos, é Mercúrio, o regente material, mas a gente tem um regente que é o regente espiritual ou de alma, que é Vênus. Então, ele vai trazer algumas características peculiares, que é o que a gente quer trabalhar nessa nossa reunião hoje. Com ênfase no amor, não é surpresa que Vênus seja o regente da alma de Gêmeos. Vênus, entretanto, é regido pelo quinto raio, do conhecimento concreto na astrologia esotérica. Isso implica que, quando a gente se conecta agora na nossa meditação, nesses dias de lua cheia, a gente tem uma inspiração venusiana para a gente aprender a amar de forma mais inteligente. Não simplesmente sentimental. Eu amo todo mundo. Não. O que significa amar? Como que eu amo? Posso estabelecer amor nas minhas relações? O que é preciso eu aprender para que eu ame de fato? Então, isso tudo vem carregado pela influência de Vênus, né? Então, aprender a amar se torna uma ciência essencial e exata para ajudar a produzir resultados confiáveis e constantes que expandem o campo do amor e das relações. Por isso, esse festival também está relacionado, como eu já dizia, com a lei das corretas relações humanas. Então, é importante. Nesse mês, nesses dias, se a gente puder ler um pouquinho esse material das corretas relações humanas, sobre boa vontade, é importante a gente aprender também intelectualmente o que significa amar.
O que é o amor? Quais são as possibilidades de amar? Tudo isso, se a gente conseguir pensar, refletir, a gente faz um movimento invocativo para a nossa alma. Eu quero aprender mais sobre isso, quando a gente se coloca em reflexão. E aí, naturalmente, a nossa alma evoca ou responde. Isso é uma lei sagrada. Invocar e evocar. Né? Então, a gente está aqui invocando esse tema. A nossa alma, a alma da hierarquia, da nossa alma grupal, a nossa alma individual, vai também evocar para nós como é sermos mais amorosos. Não simplesmente a gente dizer como emocionalmente, dizer, eu amo, né? Fica um amor mais emocional, que não é efetivo no fim das contas. Que é instável. Quando eu trago isso de uma compreensão intelectual, eu realmente apreendo a ideia do amor. Senão eu amo, mas aí eu vi uma outra emoção mais intensa que aquele amor, e pronto, já me desviei. Aí eu não amo mais. Embora você não é mais meu time. Infelizmente é assim, né? Quando a gente não fixa esse conceito em nós. A gente passa. Porque a gente confunde amor com emoção. Muito. A gente não tem que concluir sobre isso, né? Desde que amor é um sentimento. Então, né, o falante geminiano, aqui nesse ponto, ele aprende a voz do silêncio. Eu pus essa amada, que eu amo muito, porque ela tem, não, na verdade, nem é com ela, mas como ela tem um livro que chama A Voz do Silêncio, eu coloquei em homenagem. Uma das melhores maneiras de amar alguém é aprender a ouvir de verdade, né? A gente fala muito hoje, né? De uma escuta ativa, de uma escuta verdadeira, né? A escuta ativa só acontece quando aquietamos de fato a nossa mente, que é o que precisamos fazer também na nossa meditação. Só existe uma meditação de verdade, uma relação entre a alma e a personalidade, somente em alguma medida. Não é que precisa ficar um silêncio absoluto, não é isso, né? Mas é a gente abrir mão desse controle mental para que venha se presente algo que a gente não conhece ainda. Percebe que é difícil? A gente fala isso, mas não é fácil a gente meditar de verdade, porque a gente está abrindo mão de uma coisa que a gente tem um determinado controle, que a gente tem um funcionamento, e não sei bem, é a minha alma, não sei direito ainda, só para entender, né? Então, a gente abrir um espaço para esse dom requer entrega, coragem, requer uma escuta verdadeira. Aí, então, né, vamos aqui soltar, por favor. Quanto mais a mente está silenciosa, mais os dois canais laterais, né, que a gente aprende na sabedoria oriental e da Pingala se harmonizam. De novo, eu pus por causa do tema geminiano da dualidade, né? Permitindo que a energia suba em síntese, que é o que os indianos chamam de sushumna, onde os insights profundos são acessados. Também peguei essa uma representação bonitinha, né? Que está meio na moda, que é o Ubuntu. Quanto mais fundo a pessoa entra em meditação, mais esse terceiro canal desperta e a gente encontra uma grande alegria, uma fonte de bem-aventurança, que é a nossa própria alma. A alegria é rever essa luz na interação e a luz do espírito e a luz de todas as formas são reveladas. Então a gente começa, de fato, a perceber o que é a unidade, porque a gente fala muito, isso aqui, né? Mas a gente vivencia isso, fala. Né? Eu não muito, só estou aprendendo também. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui, Gêmeos traz essa percepção de uma forma um pouco mais verdadeira do que é, de fato, essa unidade, né? Do que é, de fato, essa interdependência. A gente tem a oportunidade, ao se conectar nesse lua cheia, de experienciar, em alguma medida que seja, um despertar para essa unidade. Então, no nível agora mais elevado, o geminiano pode ser um símbolo, um arquétipo do verdadeiro profeta. Né? Ao se conectar intimamente também com o Saturno, possibilita que Gêmeos se torne um canal limpo, permitindo que no nível monádico, ou seja, no nível espiritual, se torne um profeta. Por isso que esse festival é também o festival do Cristo, porque o Cristo, no fim das contas, é uma expressão máxima, né, o cargo, não do Cristo só, né? Esse cargo hierárquico que a gente chama de Bodhisattva, ele é uma expressão do que é a energia desse segundo cargo, é a energia do amor, sabedoria, o grande instrutor do mundo, né? O grande instrutor do amor. Então, ele é uma expressão
da energia de Gêmeos no seu ponto mais elevado. Por favor, vamos O verdadeiro profeta alcançou o equilíbrio entre falar e ouvir. Isso é importante para a gente também, né? O silenciar, né, foi errado, permite ao profeta ouvir claramente as mensagens inspiradas, e o falar permite comunicar a sabedoria, o amor, a vontade, de maneira clara e útil. O profeta centrado no Espírito não está focado em humilhar, castigar, pelo contrário, ele motiva e inspira. Então, olha só que bacana, né? A gente tem essa oportunidade agora, nesses dias de Gênesis, para a gente ver que tipo de pessoa eu estou sendo nas minhas relações. Eu estou me inspirando ou eu estou dominando? Eu quero que as pessoas cresçam ao meu redor ou eu quero dominá-las? Eu quero me manter acima, à frente disso, né? Gêmeos traz esse adequar dessas relações. Pode falar assim, tá? E aí, num ponto ainda mais elevado, a gente viu que o regente planetário era o Mercúrio, depois Vênus, e agora o regente mais alto seria como se fosse o regente no nível da mônada, é a própria Terra. E o que isso quer dizer, Paulo? Gêmeos, né, isso nos leva ao regente hierárquico, que é a Terra. Um planeta, a Terra é um planeta de terceiro raio, um planeta de atividade inteligente. Embora não seja um signo de Terra, Gêmeos está, nesse ponto, profundamente preocupado com o bem-estar realmente de todo esse organismo vivo que é o nosso planeta. E aí, então, ele vai aprender como fazer conexões inteligentes que fortaleçam os laços e, de fato, um sentimento de fraternidade, de realmente perceber que toda essa vida está conectada. Sempre importante lembrar, né, que eu gosto muito de ler aquelas experiências dos astronautas que saem da órbita terrestre e que eles têm essa experiência de ver mesmo a Terra como um único organismo. E eles, a maioria deles, todos os relatos que eu li, falam de uma mudança de consciência, de realmente enxergar essa vida como uma única vida. Você olha lá assim, não tem fronteira de país, nada disso. Tem uma única vida que existe ali e se destruir por mais, né? Então, essa relação que se faz nesse nível de regência. E aí, então, o Bodhisattva, que é esse cargo que eu falava, que é o grande instrutor do amor, a capacidade de atividade inteligente, que é o terceiro raio, combinada com o amor inato e profundo que Gêmeos irradia, nos ajuda a nos tornarmos mais humanitários, mais diplomatas, reunindo as pessoas em um espírito de alegria, positividade e vontade. A gente tem essa oportunidade de sermos, em alguma medida, esses pontos focais para essa inspiração mútua, né, para a diplomacia e tal. Autenticidade, humildade, cuidado que Gêmeos possui, facilita o vínculo e fortalece a confiança, pois os outros sabem que nesse nível que Gêmeos irradia é sincero e vem do seu coração. O verdadeiro representante no nível monádico, então, é naturalmente o próprio Cristo, o avatar do amor. Desse modo, o Festival de Gêmeos é também conhecido como o Festival do Cristo. Aí eu peguei uma frase do Dalai Lama, onde ele diz: amor e compaixão são necessidades e não luxos. Sem eles, a humanidade não pode sobreviver. Então, a gente tem que lidar com essa energia. E também Gêmeos é o Festival da Humanidade, está terminando, tá? À medida que Gêmeos continua a criar vínculos harmoniosos no mundo, eles se adaptam a falar em línguas. Peguei essa referência, que é uma referência bíblica também, e que é bastante. Polêmica, né? Não é polêmica, ela é interpretada, né? Você não acha? Eu acho que tem gente que fala, vou falar em línguas, aí começa a falar um monte de coisa. De novo, né? É o Gêmeos. É a forma ou é a essência? Não, é a forma ou é a essência? Se eu pegar o aspecto forma, o aspecto personalidade, eu vou falar em outras línguas. É o dom da expressão da fala, né? Que a gente vê algumas religiões, a própria mediunidade pode se enquadrar aqui. É um falar em línguas, né? Falar de outro jeito. Mas a gente pode pegar o que significa falar em línguas de fato, né? Qual será aquela referência
que o ensinamento sagrado trazia para a gente. Esse que é o nosso olhar, né? O que é falar em línguas, então? Ter sensibilidade para as muitas línguas diferentes, para os muitos pontos de vista, maneiras de se expressar que a família humana possui, de modo que isso tudo seja unificado e ouvido. Então, percebe? Esse falar em línguas, qual que é a língua do Espírito Santo? É uma língua do amor, é a língua única. Então, a gente tem a oportunidade no Festival de Gêmeos de trazer esse dom de falar em línguas. O que é isso? É a gente conseguir se comunicar, a gente estabelecer pontos de modo de ter aqui uma mediunidade que está falando que foi incorporada. Não é isso, né? O que está além? A nossa consciência, infelizmente, ainda é pouco desenvolvida. Aí a gente se apega ao fenômeno. Então, foi lá na igreja, foi tocado pelo Espírito Santo. Não é bem assim, né, gente? Mas, Você viu uma mensagem. tipo isso. Isso não terminei. O monádico Gêmeos entende e aprecia essa variedade. Eles gostam do diverso. E sabem como trabalhar de forma inteligente dentro dessa variedade de expressão, sendo gentil, útil, compassivo, alegre, ajudando os outros a encontrar um terreno comum, olhar feridas do passado e olhar para o futuro de maneira esperançosa. Todos nós somos geminianos nesse mês, né? No meio de Gêmeos também temos a perfeita expressão da fraternidade, que é uma expressão da hierarquia e é uma meta para a humanidade, né? A nossa meta, o ensinamento de Deus, a nossa meta principal, se a gente como humanidade conseguir em alguma medida expressar a fraternidade, pronto, já check. Gente, tem muito mais, mas esses foram os temas que eu trouxe para a gente entender um pouquinho melhor o que significa essa energia de gêmeos. Quando a gente fala, estamos em gêmeos, o que significa isso para nós? Né? Significa todas essas qualidades, e nesse mês, todos nós somos geminianos. Nesses dias da loteria, é muito mais. Então, tudo isso que a gente viu aqui hoje está presente, pode ser, em alguma medida que for, alcançado, expresso e conscientizado por todos nós. Então, todos nós temos a oportunidade de melhorar a nossa comunicação. Todos nós temos a oportunidade de atuar com mais boa vontade. Todos nós temos a oportunidade de melhorar as nossas relações, sejam elas verticais e também horizontais. Todos nós temos a oportunidade de sermos um pouco que seja mais fraternos. Todos nós temos a oportunidade de desenvolver a nossa mente ao longo desses dias. Todos nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso amor ao longo desses dias. Alguma pergunta, alguma contribuição, alguma fala que seja? Pessoal de casa também, se tiver alguma contribuição, alguma dúvida, antes da gente encerrar nossa meditação. Encerrar não, né? Continuar. Eu posso falar uma coisa? Claro! Você estava falando da língua, né? Eu estava pensando aqui no papel, todos falavam a mesma língua. E aí a ganância começou a tomar conta do povo, né? E aí a forma como foi encontrada essa ganância se quebrada foi abrindo espaço para línguas diferentes, para que eles não se entendessem mais e aquela ganância não crescesse mais. E o desentendimento que foi colocado ali, e a partir do momento que você fala, empresa que colocar a mesma língua para voltar a se comunicar, é o caminho inverso disso. Se reencontrar com um só. Bem lembrado. Não, eu vou por aqui, porque a gente, só para a gente no final da nossa meditação, a gente não é seguro por nessa, eu pergunto isso. Só para no final da nossa meditação, a gente
Simbolicamente, beber dessa fonte, né, é um símbolo aquariano, né, de cada um ter acesso à fonte. Então, eu vou pedir para no final a gente, cada um pegar um copo e beber dessa fonte, né, dessa água da vida. E aí a gente faz um brinde no final. Mais alguém? Lembrando, então, que a gente fez a nossa primeira parte da meditação, a nossa reflexão foi essa segunda parte. Agora a gente vai retomar um pouquinho esse alinhamento e a gente vai. Tem um outro paper, mas eu não escrevi ainda aqui. E melhor escrever. Não, meditação, só um. Isso. Vou tratar isso para a gente. Eu vou pedir para a gente começar a encontrar de novo uma posição confortável. Tá bem, eu vou soar uma vez o sino, só para a gente retomar o nosso contato. Procuremos, então, nos desidentificar de todo o excesso de informação, voltando a olhar a respiração, ao alinhamento na nossa centroágina, voltando a olhar para o topo da cabeça, para a nossa alma, e reconectando com a luz, com o amor, com a vontade. Se reconectando como grupo na construção do ágina grupal, se reconectando com a alma grupal, com um novo grupo de servidores do mundo, e a partir do novo grupo, nos reconectando com a hierarquia espiritual, imaginando o Cristo no centro da hierarquia, elevando o cordão até Shambhala, e por mais alguns instantes nós sustentamos este tríplice alinhamento: humanidade, hierarquia e Shambhala. E nós imaginamos Shambhala como um centro de luz, amor e vontade para o bem. E imaginamos que estas qualidades são irradiadas
desde Shambhala à hierarquia. Focalizadas pelo Cristo. Do Cristo irradiadas ao novo grupo de servidores do mundo, do qual fazemos parte. E essa luz, esse amor e essa vontade para o bem fortalecem a integração do novo grupo, inspiram no seu trabalho a mútua identificação, o fortalecimento, a unidade. E a partir do novo grupo, a luz do amor e a vontade para o bem afluem a todos os homens e mulheres de boa vontade no mundo, fortalecendo seus projetos, organizações, instituições, associações, grupos e iniciativas, de modo que a partir de todos estes, toda a humanidade seja abarcada, cada um em seus diferentes graus, pela luz, pelo amor e pela vontade para o bem, afluentes desde Shambhala. E imaginando então este potente fluxo circulando livremente, inspirando todo o desenvolvimento da consciência humana planetária. Nós nos colocamos na parte que nos cabe dentro deste grande esquema, o novo grupo. E focamos na recepção do amor a partir do Cristo ao novo grupo. E na irradiação desse amor a todas as pessoas de boa vontade do mundo. Centrados nessa qualidade energética e no papel que nos cabe, nós entoamos o segundo mantra. No centro de todo amor permanecemos. Desde esse tempo, nós, a alma, as misterializaremos. Desde esse centro, eu, aquele que serve, trabalharei. Que o amor do ser divino se irradie por toda parte, em meu coração, através do meu grupo e em todo. Ah, sim.
por alguns instantes, nós refletimos de que maneira as energias espirituais da constelação de Gêmeos podem impactar a situação humana tal qual ela se apresenta hoje, nos diversos campos, como político, educacional, econômico, social, artístico, científico, religioso e organizacional. E então, ao entoar a grande invocação, nós entramos na fase final da nossa meditação, na fase da distribuição. E imaginamos o próprio Cristo entoando essa invocação. E ao entoarmos junto com ele, nós imaginamos as entradas ativas atualmente planetárias, abertas e receptivas a essa irradiação de luz, de amor e de vontade para o bem. Nova York, nos Estados Unidos, para todas as Américas, Londres, no Reino Unido, para todo o antigo Império Britânico e Commonwealth, incluindo a Oceania. Genebra, na Suíça, para toda a Europa e África. Darjeeling, na Índia, para toda a Ásia. E Tóquio, no Japão, para o Extremo Oriente e ilhas do Pacífico. Ao final da invocação, faremos 3 vezes o mantra Om, uma após cada soar dos cílicos. Desde o ponto na mente de Deus e a luz às mentes dos homens e a luz desça a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus e a tua amor aos corações dos homens e o Cristo retorne à terra. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e percebem. Desde o centro a que chamamos raça dos homens, que cumpra o plano de amor e luz, e que ele segue a porta onde mora nós.
e a luz, o amor e o poder. Fixado o plano na terra. Procuremos assim voltar novamente o nosso olhar, a nossa respiração e finalizemos o nosso ritual dessa noite.
Nossa, que legal. Muito obrigado a todos pela presença, pelo serviço compartilhado. Que a gente possa amanhã, nesse dia de salvaguarda, manter, cultivar um silêncio mesmo, né, nas nossas relações, na nossa relação, e que a gente possa então aproveitar e se conectar para poder absorver, captar, permitir transformar e irradiar a energia de mulher. Muito obrigado. Gratidão a você, Paulo, pela disponibilidade, pela generosidade, por proporcionar esse momento tão surpresivo. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Ai, meu Deus. Oi, Tchau. Lu. Aí, ó, apareceu. Tchau, obrigada. Próxima vez eu vou te Tchau. mostrar na casa. Saudades, Lu. Eu vou voltar aí, tá? Ele é uma fofa, né?